Boa tarde. Como estão todos? Vamos aos poucos nos reunindo aqui. Eu sou o Álvaro Almeida, diretor da América Latina da Globescan, e nós vamos iniciar aqui um painel oferecido pela PepsiCo com a seguinte questão: como sistemas alimentares sustentáveis e reciclagem podem impulsionar justiça social e direitos humanos. Para explorar esse tema que é tão importante para o nosso país, já que somos muitos que dependemos de alimentos, que ainda vivemos em um país desigual, que precisa de evoluir muito até alcançar uma justiça social. Então, há muito a conversar neste nosso painel. Temos aqui, então, 4 representantes de visões bastante complementares, né? Ao meu lado está a Daniela Teston, diretora de Relações Corporativas do WWF Brasil. Oi, Dani. Também está aqui ao nosso lado Severino Lima Júnior, presidente da Aliança Internacional de Catadores. Prazer, Severino. E também Suelma Rosa, vice-presidente de Assuntos Corporativos da PepsiCo. E o Eduardo Rocha Dias Santos, que é diretor de Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Muito bem. Como eu iniciei aqui na nossa introdução, a gente tem um grande desafio pela frente. Ao mesmo tempo que a gente tem que transformar os sistemas alimentares em sistemas alimentares mais sustentáveis, e esse é um esforço que a PepsiCo vem liderando, também temos que atuar fortemente em circularidade, na reciclagem, né, de todos os elementos que fazem parte desse sistema. Tudo isso pode contribuir de 2 maneiras com a sociedade, muitas outras, mas pelo menos em 2 principais, né? Na segurança alimentar, em prover alimentos para as pessoas, mas também em trabalhar a questão dos direitos humanos, da justiça social, do acesso a recursos e tudo mais, que a própria reciclagem pode gerar do ponto de vista de oportunidades. Sabemos que o desafio é tremendo e eu vou iniciar perguntando a partir da perspectiva das empresas, Suelma. Como é que as grandes corporações de alimentos, né, podem integrar essas práticas regenerativas e sustentáveis com a inclusão, né, e assim contribuir para que a gente alcance, né, além de uma distribuição não só de alimentos, mas também uma distribuição de oportunidades para as pessoas. Você que lidera a companhia em Latam, pode talvez trazer alguns exemplos e qual é a abordagem que vocês estão adotando? Obrigada, Álvaro. É uma alegria estar com vocês. Obrigada pela parceria de sempre. A gente tem um grande desafio como empresa dentro da indústria de alimentos e bebidas, né? O desafio é segurança alimentar. Segurança alimentar a partir de 2 perspectivas. A partir da perspectiva do alimento seguro, ou seja, ser capaz de levar o alimento da zona produtora para a zona consumidora de maneira segura, com a integridade de todos os seus aspectos nutricionais, mas principalmente que não faça mal ao consumidor. E sob a outra perspectiva, que é de garantir que acessibilidade ao alimento, né? Num planeta com população crescente,
E com tantas pessoas ainda em situação de fome e de insegurança alimentar, a gente não pode diminuir ou ignorar o desafio, o debate de como tornar o alimento acessível a todas as pessoas. Esse é o desafio como humanidade e a gente se insere nesse contexto. E quando eu vejo sob essas duas perspectivas, eu vejo uma perspectiva que tem a ver com a embalagem, porque processar o alimento e levar o alimento do ponto A ao ponto B com integridade significa ter esse alimento protegido. E hoje o plástico é uma das melhores soluções para todas as necessidades de segurança alimentar, de alimento seguro, para ser mais precisa. Mas isso gera um desafio gigantesco. E o desafio é de circularidade. Considerando a infraestrutura disponível no mundo, no nosso país, mais ainda na América Latina, não diferente. A circularidade, ela tem vários desafios, mas eu gostaria de enfatizar o desafio da coleta, né? E o desafio da coleta traz os nossos parceiros, os nossos amigos catadores, que têm sido os grandes campeões dessa solução, porém nós ainda temos como sociedade uma dívida com eles, que é uma dívida de inclusão, que é uma dívida de garantir todos os seus direitos, que é uma dívida de garantir que todos tenham renda e vida digna, né? E que não é menor do outro lado do desafio. O outro lado do desafio é da produção do alimento, que vem desde o campo. E quando a gente pensa quem está produzindo alimento, a gente pensa na monocultura, mas a verdade quem está produzindo o alimento que chega no prato das pessoas são os pequenos agricultores. A agricultura familiar são os assentamentos. E eles estão ali na ponta da cadeia, estão atendendo a redes como a nossa, como, por exemplo, o trabalho que a gente faz na nossa marca Nato Chips, tanto na Colômbia, Equador, Peru e no México. Eu estou morando no México. E ali a gente vê todos os desafios, desafio de acesso ao crédito, de extensão rural, de chegada do conhecimento, de acesso à tecnologia. E que aqueles que estão dentro do nosso programa de fornecimento têm acesso, mas todos os outros ao redor não. Então aqui é um desafio coletivo como sociedade. Tem um outro desafio, é como produzir alimento nessa escala, protegendo a natureza. E como integrar a paisagem e esse sistema produtivo. Como garantir corredores ecológicos, como garantir estrutura de mosaicos. Toda essa lógica, ela é uma lógica sistêmica que quando a gente compartimentaliza para resolver, talvez seja a única abordável possível, né? Minha mãe sempre diz, corta pequenininho para poder comer e né, engolir, mastigar e engolir, mas não atende à complexidade da interconectividade de todos esses aspectos. Muito bem. Eu vou na ordem já seguir com o Severino, e vou trazer aqui um comentário que faz que a abordagem da Suelma me suscitou. Nós fazemos na Globescan pesquisas, né, com opinião pública, com consumidores, pessoas no Brasil e no mundo, né? E a gente tem perguntas assim bem abertas sobre o que eles entendem por sustentabilidade. E o principal item que vem é reciclagem, né? E eu acho que vem muito em função da educação ambiental, pelo exemplo que os catadores fazem todos os dias nas ruas das cidades. Então isso vai gerando, né, uma percepção, né, muito clara de que, bom, isso é sustentabilidade. Tá? Tem ruído para você também?
Alô, alô. Acho que melhorou. Acho que melhorou, gente. Melhorou. Retomando. Então, as pessoas percebem na rua o que é sustentabilidade pelo trabalho dos catadores. Severino, me diga, então, e a reciclagem acontece pela força do trabalho de muitos catadores informais, né? Muitos trabalhadores informais. O que precisa mudar para tornar essa cadeia mais digna, justa e integrada às políticas públicas de sustentabilidade? Oi, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, obrigado, Juliana. Bom, pessoal, como é que a gente pode começar uma fala nessa discussão da questão dos direitos humanos? Nós, catadores, hoje eu estou aqui representando a Aliança Internacional de Catadores, né? Sou membro da COCAMA, da ANCAT, Movimento Nacional, e hoje, desde o ano passado, fui eleito a presidente da Aliança Internacional de Catadores. Representamos 58 países hoje, que são países que nós temos afiliados. E aqui eu vou falar um pouco da América Latina, no sentido dos direitos humanos, né? Que a gente tem aqui uma relação muito próxima da Redesca. A nossa concepção de participação sobre o tema de direitos humanos está muito envolvido com o fechamento de lixão, que está acontecendo muito na América Latina, sem primeiro reconhecer o trabalho do catador e colocar ele numa coleta seletiva, num sistema mais humanizado. A gente sabe que tem alguns países, como o Panamá, por exemplo, que o lixão está lá, a galera, como eles chamam, e está prestes a fechar, e as pessoas não trabalham política pública de reconhecimento e inclusão. Eu falo reconhecimento e inclusão porque na maioria das nossas falas eu não peço inclusão porque eu estou incluído. Eu me considero um ator incluído no processo desde quando eu trabalhava lá no lixão de Natal. Então eu enfatizo muito mais o reconhecimento, porque a partir do reconhecimento do trabalho do catador é que você consegue lutar por condições mais dignas, e aí vem a política pública. O Brasil é um celeiro de política pública para catador. As políticas públicas que são criadas a nível da América Latina, todas elas partem de alguma forma do princípio do que tem no Brasil, da legislação brasileira. A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem vários pontos falando sobre o trabalho do catador, reconhecendo o trabalho do catador, plano ambiental tem que ter o catador. Então, a gente não está mal de política pública. Às vezes aqui a gente aprendeu muita coisa com o presidente Lula. A política pública, se for feita e não executada, ela não serve muito. Quantos PLs sobre resíduos sólidos tem lá na Câmara? Agora mesmo saiu um bom, que nós temos a participação, né? A Política Nacional de Plástico, né? Contra a poluição plástica. O decreto dos plásticos famoso. Então, o que a gente busca tentar melhorar é qual a maneira que eu posso remunerar um catador. Não adianta eu ficar pedindo dinheiro, equipamento, se eu não tiver por trás uma organização de catadores forte, que possa prestar um serviço de excelência, de qualidade, e que eles também saibam que não adianta ficar só com lixão ou trabalhando na rua de maneira isolada, não vai funcionar. A coisa não funciona assim. A gente tem que estar muito bem preparado para que a política pública funcione, para que nossa relação... Eu acho bárbaro quando as empresas falam com os catadores de igual para igual, sentar na mesa. Isso é muito bom porque faz com que nós sabemos que o caminho está indo correto. O catador, coitado, não. O catador precisa ser reconhecido, precisa ser remunerado. Reconhecer que o catador é quem fornece 80%, 90% da matéria-prima para a indústria, passa pela mão de um catador, quer seja no lixão, quer seja na rua, ou quer seja no programa de coleta seletiva. Então, eu foco muito mais nisso, sabe? A questão do reconhecimento do trabalho do catador, ele viabiliza que a gente necessite menos da questão de lembrar as pessoas dos direitos humanos, do direito ao catador, que ele é um trabalhador como qualquer um outro. Alguns trabalham ainda em condições subhumanas, mas é daí que a gente tira o sustento, né? Então, eu enfatizo muito nessa parte. A gente tem um relatório que foi feito em 2018 pela Redesca, pela rede, né, de direitos humanos aqui da América Latina, e aí está citado o trabalho do catador. Poxa, Severino, mas só é importante, porque a política pública internacional só funciona quando o catador é citado. Estamos no Tratado Internacional do Plástico, estamos lá no documento principal,
catador de material reciclável, waste pickers, como fala em inglês. Acabamos de sair da ONU esse ano foi muito intenso. Fomos para a discussão na OIT, tem um texto que fala sobre o trabalho do catador de material reciclável. Ou seja, buscando esses reconhecimentos, você vai atingir o objetivo melhor, que é o reconhecimento do trabalho do catador, dignidade, e fazer com que outros países também tomem o exemplo do Brasil com políticas públicas que incluem e reconhecem o trabalho do catador. Agora, políticas públicas que são construídas com a nossa participação. Muito interessante isso. Obrigado, Severino. Inclusive, me fez uma conexão aqui com muito do que está acontecendo na COP. A sociedade civil, as comunidades indígenas estão buscando muita fortalecimento institucional, né? E é muito próximo, né? Muito similar o benefício que o fortalecimento institucional traz para essas comunidades, né? Esses grupos, né? Então, tem um paralelo interessante aí. E nesse sentido, Eduardo, queria te ouvir sobre qual é a tendência das políticas públicas hoje no sentido de conectar cada vez mais sustentabilidade e justiça social. Obrigado, viu, Álvaro? Boa tarde, pessoal. Obrigado a CNI pelo convite. Cumprimentar aqui nossos colegas também. Bom, primeiro ponto que a gente tem a compreensão como governo federal é que ninguém faz nada sozinho. Acho que é a premissa, né, de qualquer desenvolvimento de política pública, que resíduos sólidos é algo tão complexo, né, com tanta integração, que a gente tem que estar aqui escutando sociedade civil, governos nacionais, subnacionais, empresas, enfim, todo esse ecossistema que trabalha com a reciclagem, né. Segundo ponto é entender o papel do governo federal, né, isso também é muito importante. Assim, o governo federal tem um papel, primeiro, de compreender de maneira adequada o problema, reduzindo o máximo a assimetria, e dar caminhos para soluções que a própria sociedade desenvolve, desde que tenha segurança jurídica, que tenha incentivos, que tenha condições das coisas avançarem, seja com as cooperativas, seja com empresas, enfim. Então esse é nosso papel como governo federal, e isso a gente traduz nas políticas públicas que a gente vem desenvolvendo, né? Acho que sistemas alimentares é algo também dos mais desafiadores quando a gente fala disso. A gente fala tanto do alimento orgânico, né, como falando das embalagens. Então, 60% ou 50% das embalagens, né, são para alimentos. Então, isso é muito significativo. Do ponto de vista do orgânico, né, do desperdício, eu acho que aqui na COP a gente tem falado nos nossos painéis, né, das práticas mais danosas para a questão climática, é o desperdício de alimentos. Veja, a gente fala de algo que poderia ter sido evitado, que se consumiu recursos naturais, emitiu muito durante um processo de produção, e quando você desperdiça, você tem que colocar ali todos os dias 9.000 caminhões na rua para recolher aquele resíduo que poderia ter sido evitado, que é o desperdício de alimentos. Isso vai para destino final, gera gás metano, polui, enfim. Então, assim, é uma política extremamente importante, né, para o governo federal, que é o combate ao desperdício de alimentos e também a reciclagem daquele que eventualmente foi produzido. Então, por isso a gente anunciou o Plano Nacional de Redução e Reciclagem de Resíduos Orgânicos. É um plano que traz uma série de compromissos para o país, né? E esses compromissos acompanhados de incentivos, acompanhados de instrumentos, para a gente também avançar na temática resíduos sólidos orgânicos, né? Então, assim, nosso foco agora vai ser trabalhar muita coleta na fonte, separação de fração em 70% das cidades brasileiras dedicadas só para resíduo orgânico. E quando eventualmente esse resíduo é gerado, a gente valorizar. Então a gente fez aqui agora alguns trabalhos com as cooperativas, a gente está construindo uma política pública que dê mais oportunidade para o catador. Essa política pública com orgânica, a gente enxerga que assim, é muito promissora para o catador, porque pode ser um pagamento por serviço ambiental. A gente vai fazer todo um processo de construção junto com as cooperativas para como eles começam a fazer essa nova ação junto às prefeituras. Obviamente que isso tem que estar integrado com o sistema municipal. Então aqui em Belém a gente
lançou uma primeira unidade, né, de compostagem com as cooperativas. Então é uma unidade que tem já equipamentos, que tem todo um processo, onde a gente também vai acompanhar isso para poder realmente dar escala, né? Acho que o princípio é esse. E aí a gente fala também das embalagens, né? Então o decreto de plástico, ele trouxe vários avanços assim para essa transição justa, né? Então o catador é prioridade dentro da logística reversa de embalagem de plástico. Então isso é explícito, né, nos regulamentos. A gente está tratando muito da questão dos rejeitos, que boa parte de materiais se transformam em rejeitos dentro das cooperativas. Então as próprias cooperativas sinalizam que 50% do trabalho delas, muitas vezes, é um trabalho que gerou um rejeito que não tem valor econômico, né? Então a gente tem tentado melhorar com os regulamentos que isso, ao longo do tempo, seja minimizado e que possa trazer mais oportunidades de renda para os catadores, né? Então a gente enxerga essa transição justa com o catador, isso, dando caminhos claros, com segurança, com incentivos econômicos. Então a lei de incentivo à reciclagem foi uma grande conquista. Em 2024 e 2025 o 25 foi o primeiro ano assim, de execução e implementação. Então são mais de 2 bilhões de reais de demanda, mostra qual que é o interesse da sociedade brasileira por trabalhar com reciclagem. Isso também é muito significativo, e 25% ou mais desses projetos são específicos com a cooperativa, diretamente, além daqueles que integram municípios com cooperativas, ou seja, só falando de mais de 500 projetos com cooperativas por meio desse incentivo fiscal que qualquer empresa e qualquer cidadão pode doar, patrocinar esse tipo de projeto. Eu acho que é isso que vai implementar com mais aceleração essas políticas de reciclagem. Tomara. Excelente, Eduardo. Daniela, também já vi uma ligação aqui interessante com a iniciativa que o WWF lançou há um mês, ligada ao desperdício de alimentos, né? Enfim, eu queria ouvir um pouco também sobre isso, quer dizer, como é que a sociedade civil, como é que as iniciativas da sociedade civil podem também impulsionar e contribuir nesse ecossistema, e que outros exemplos você pode nos trazer? Bem, boa tarde a todas e todos. Obrigada, PepsiCo, pelo convite. A crise climática afeta todos nós, né? De diferentes maneiras, e isso inclui o cidadão, isso inclui as empresas, a sua operação, isso inclui o governo também, com aumento de demanda em serviços públicos. E para isso a gente tem que trabalhar com uma estratégia multifacetada, né? E então, olhando para essa questão que é bastante complexa e que também significa racismo ambiental, significa justiça climática, uma das coisas que a gente atua muito fortemente é a proteção de territórios, né? Sejam territórios indígenas, criação e conservação de unidades de conservação ambiental, que são bolsões que permite que a gente consiga mitigar a crise climática, né? E além disso, a gente tem ali uma valorização dos saberes tradicionais, né, dessas populações. E olhando para as populações que estão ali vivendo nessas regiões, a gente tem que falar de sociobioeconomia, né, ou sociobiodiversidade. E um dos trabalhos que a gente vem fazendo muito fortemente é justamente apoio a essa estruturação dessas comunidades em associações e cooperativas, para que a gente possa fazer a ligação desses extrativistas ao mercado, né, gerando renda para essas populações e reduzindo, inclusive, a vulnerabilidade dessas populações aos efeitos da crise climática. Além disso, a gente tem um outro papel, né, que é bastante fundamental quando a gente olha para a questão da cadeia da restauração. A gente precisa conectar essas populações que estão ali no campo, né, à cadeia da restauração, principalmente na formatação de redes de semente, de coleta de sementes nativas, para que possa, de fato, existir uma bioeconomia e uma nova economia regenerativa. Eu estou contando tudo isso, eu vou chegar lá no Brasil Sem Desperdício, né, porque isso é uma grande conexão. As coisas, não existe a Suelma falou, né, não existe, é muito complexo, a gente tem que atuar de frentes, né, diferentes. Então, na cadeia da restauração, a gente proporciona, né, essa inclusão, inclusive das comunidades tradicionais, e a gente leva para a questão da produção de alimentos, né?
Então, quando a gente olha para a restauração ou regenerar uma área degradada, como, por exemplo, um projeto enorme que a gente tem nas cabeceiras do Pantanal, são 211 mil quilômetros, né? Uma região que pega ali o sul do Mato Grosso, o norte do Mato Grosso do Sul, 85 municípios, uma área onde a gente tem 500 mil hectares, né, de área de preservação permanente ou reserva legal degradada, e a gente precisa recuperar isso, porque tem um valor ecológico e econômico extremamente importante. Ali é a região onde 80% da água que vai para o Pantanal é produzida. Por isso a seca no Pantanal, porque é uma área de cerrado que está extremamente degradada e onde a gente tem um mosaico, né, de ocupação, seja de pecuária principalmente, mas muitas comunidades tradicionais também ali presentes. Então, quando a gente faz essa economia girar, né, e a gente proporciona uma nova forma, né, de gerar renda com processos e negócios regenerativos, a gente também está combatendo a violação de direitos humanos, principalmente na questão do desmatamento, está muito ligado com muita violação de direitos humanos, né, com muita crime relacionado à vida, né, dessas pessoas ameaçadas nesses territórios. E a gente traz justiça social e climática, né, para o centro, as pessoas no centro da questão. E aí vem a questão da alimentação, né? A alimentação, hoje a gente vive numa dicotomia nesse país, né? Porque a gente é um dos países de maior produção alimentar, né? De produção de alimentos, e ao mesmo tempo a gente tem 54 milhões de pessoas que vivem sem acesso adequado à alimentação nesse país, né? E 128 quilos é desperdiçado por família por ano. Então, assim, a gente de fato está com uma baita ineficiência que a gente precisa olhar. E como é que a gente vai combater isso? Com coalizões, com parcerias, né? Trabalhando junto. Então, a gente trabalha muito junto, próximo ao governo, a gente está muito alinhado com a estratégia do Plano Nacional, do governo do Ministério do Desenvolvimento Social, para a questão do combate e da redução da perda e desperdício de alimentos. A gente tem trabalhado com todas as organizações da sociedade civil que já estão atuando nessa agenda, né? O Pacto contra a Fome, Connecting Food e outras tantas que já são parceiras, e as empresas que têm um papel extremamente importante também para gerar esse movimento e olhar para a sua cadeia e buscar inovação, né? E buscar uma forma diferente de atuar para justamente juntos a gente criar condições que sejam habilitantes para a gente reduzir a perda e o desperdício de alimento e proporcionar que os alimentos cheguem, né, de uma maneira mais acessível para as pessoas, e ao mesmo tempo a gente vai estar reduzindo a emissão e contribuindo para a gente reduzir a vulnerabilidade com a questão da crise climática. Esse é o Brasil Sem Desperdício, um movimento que eu convido, né, todos vocês a participarem. A PepsiCo já é signatária, né? E outras tantas empresas também já fazem parte, e ele é um movimento que precisa crescer. Então, outras organizações precisam atuar juntos e a gente tem que fazer esse um movimento Brasil, né? Que aí, junto com o governo, empresas, instituições, academia, a gente consiga, de fato, criar metas, né? Implementar planos de ações concretas, medir e reduzir esse desperdício de alimentos no Brasil. Perfeito. Nós estamos na COP. E eu gostaria de ouvir um pouco de cada um, exatamente o que a COP pode contribuir como impulso para esse movimento, sob a perspectiva de cada um de vocês, diferentes atores. Primeiro, Suelma, me dá a sua visão, por gentileza. Eu acho que a COP já cumpriu seu papel, porque eu sou uma otimista, sabe? Juntar esse painel, botar todos esses brasileiros juntos olhando para uma só direção e tomando decisões de futuro sobre qual é o país que a gente quer construir. E o país que a gente quer construir, ele precisa ser inclusivo, e não é só o Severino e os catadores, são todos. As populações indígenas aqui representadas, as manifestações, as múltiplas vozes presentes para construir políticas públicas mais sólidas. O segundo grande sucesso da COP é colocar a natureza no centro do debate. E a Dani não vai me deixar mentir, porque são tantos anos de luta, de trabalho,
que eu nunca tinha visto a natureza de fato no debate com múltiplas perspectivas. E se para o setor financeiro natureza é um asset financeiro, pois que ótimo. Se para as empresas é resiliência de negócio, como é para a gente, que ótimo. Se para as populações tradicionais, quilombolas e indígenas, é meio de vida, que ótimo. O importante é que a gente coletivamente se organize para criar uma nova forma de existência, uma nova forma de desenvolvimento, que seja um desenvolvimento inclusivo, mas que seja principalmente um desenvolvimento capaz de conservar, né? E aí o terceiro elemento da COP é não deixar morrer o momento, porque eu trabalhei na Rio+20, né? E de fato a Rio+20 foi um movimento que colocou o Brasil num norte direcional interessante, ou no sul direcional, se a gente quiser usar a metáfora do sul global, interessante de construção de políticas públicas. Então, também não permitir que a COP seja um fim em si mesmo, mas que a COP seja uma jornada, um caminho de consolidação de um novo modelo de econômico, inclusivo e principalmente baseado numa economia de baixo carbono. Perfeito. Severino, sob a perspectiva dos catadores, qual é a sua expectativa do que a COP pode gerar? Cara, para mim já gerou faz muito tempo. Eu também estava lá na Rio+20. Eu lembro que naquele momento a gente não teve a oportunidade de meus companheiros estar dentro da Rio+20, porque ficaram todos fora. Tinha uma relação com a Fundação Banco do Brasil, tinha um espaço fora. E desde aquele momento eu passei a perceber de que para a gente fazer influência tem que estar aqui dentro. Eu entendo um pouco da discussão dos indígenas de querer entrar dentro da Blue Zone, mas a gente tem que entrar aqui dentro para impactar, para fazer a voz, para fazer a referência, para cruzar com pessoas. Eu participo das COPs desde Copenhague, México, Bonn, as 3 últimas participei das 2. Fiquei muito feliz quando o governo do Brasil anterior não topou a COP. Não era o momento, aquele governo não era para a COP. E aí quando eu assisto a Mari Sheikh, que eu não pude viajar, e vejo o presidente Lula, eu quero a COP, isso me deu um frenesi. E a COP do Brasil para mim começou naquele momento. Quais eram os desafios dos catadores? Participação. Naquele momento a gente foi se preparando, fomos para Dubai, 3 catadores, do Brasil foi eu e a Aline, e o outro catador que tinha era a Soledade do Chile. Fomos para Azerbaijão, para Baku. Já tinham só 12 catadores, mas eu já sabia que o desafio seria credenciamento dessas pessoas. Hoje estamos com 12 catadores credenciados da Blue Zone. Hoje temos 4 países, catadores da Argentina, catadores do Chile, da Nigéria, da África do Sul. E um montão de delegados brasileiros, tá a Aline, tá a Claudete, tá o Roberto, tá o Luiz, tá o Fagner, um monte. Então, sim, desde essas perspectivas eu vejo que o futuro, lógico, não vai ser fácil levar catador lá para a Austrália. Mas a gente vai tentar fazer o melhor possível. Eu falo isso porque a gente vem de uma construção junto à sociedade, com as empresas e o governo, desde a discussão do acordo setorial. Desde a discussão do acordo setorial. Eu tive o prazer de sentar aqui nessa cadeira, que quem estava sentada era a minha querida ministra, Isabela Teixeira. Compartilhamos juntos um trabalho muito forte na COP de Paris. Foi muito importante. Ali nós tínhamos 3 catadores, só quem podia entrar na zona era eu, né? A Nora e o outro companheiro da África do Sul não podia entrar. Então, eu vejo que a COP é esse espaço. Ele, para ser democrático, a gente tem que participar. Para a gente participar, tem que suar, tem que ir atrás de credencial, tem que fazer influência, tem que sentar com o governo, tem que fazer influência com as empresas, para que a gente possa estar na mesma mesa e juntos poder construir o que a gente precisa construir para dar uma melhor dignidade para esse planeta, que a gente vem usando ele e abusando o tempo todo. Às vezes eu brinco com meus companheiros, rapaz, deixa eu tomar aqui essa água de coco nesse canudinho, que eu já catei tanto canudinho na vida, né, fazendo referência, e eu sei cuidar dele, eu vou botar ele num lugar que ele não vai para o oceano. E aí a gente se pega com todos esses temas internacionais. Tratado Internacional de Plástico. Cara, a gente saiu
do Uruguai, no primeiro INC, já top com 4 catadores mundiais. A última delegação que a gente levou para Pacu foram 12 catadores mundiais. Você imagine a referência que nós somos catadores para a Inger Anderson, que é a secretária executiva da UNEP. Então, é esse tipo de influência. A gente pecou muito porque não se preparou todos os catadores que estavam aqui para poder estarem dentro da Zona Azul, para poder fazer esse tipo de influência. E eles têm que aprender muito. Quando a gente cruza com alguém importante, você bate a foto, opa, tudo bem? Eu cruzei com o Correia logo no primeiro dia. Já peguei ele, catei com as 2 catadoras da África. Opa, meu embaixador, meu ministro. Eu disse pro senhor, quando eu encontrei com o senhor ano passado, que eu ia trazer mais catadores para a Copa. E isso dá uma alegria. Então eu estou muito feliz. Sou muito suspeito de falar dessa Copa. A gente tem uma relação de trabalho há muitos anos com a PepsiCo, com outras empresas no Latitude R. Então, eu sei o respeito que as empresas e as marcas e as organizações têm pelo trabalho dos catadores, e eu quero que tenham mais Severinos, mais Robertos, mais Luiz, mais Aline aí nos próximos eventos internacionais da Copa. Mas também não posso deixar de dizer que a gente também está para fechar o Tratado Internacional contra a Poluição Plástica, que é outro trabalhão também, é uma outra Copa. Muito obrigado. Sem dúvida. Representatividade, né, Severino? E quem não é visto não é lembrado, né? Então tem que realmente estar presente o tempo todo e fazendo a sua parte. E Eduardo, do ponto de vista de governo e de articulação, o que a COP pode gerar na gestão de resíduos e na inclusão social também? Bom, acho que o primeiro pouco corrobora aqui com as falas. Eu acho que o engajamento, eu acho que esse é o principal resultado da COP, né? É todo mundo entender o papel, qual é o nosso papel, cada um aqui nessa construção, nesse enfrentamento, né, da crise climática. Eu acho que esse é o mais importante e significativo. Também o compromisso que o governo brasileiro teve, isso não tem nem como mensurar, né? Qual é o efeito disso na população brasileira quando a gente recebeu a COP? Então isso eu acho que esse é o principal resultado da Copa, que é um grande momento também de concertação das ações, de ajuste, né, de rumo, para onde que a gente vai, como é que o mundo está pensando, quais são os compromissos que dá para a gente acelerar, quais que a gente acha que não vai ser nesse momento. Eu acho que são muitos temas, né, são muitos os problemas e desafios que a gente tem, então, mas é um grande momento da gente conversar com a sociedade como um todo para entender o que é mais importante como o próximo passo. Eu acho que a COP está trazendo isso para a gente também. E a inclusão social, na área de resíduos, a gente acaba falando mais sobre isso, né? Mas é uma pauta que anda junto, né? A justiça climática está junto com a pauta da inclusão. Não adianta a gente desenvolver tecnologia, criar instrumentos que vão aumentar a desigualdade e não for incluir para resolver somente um problema pela uma ótica. Então isso não é uma solução adequada, né? Eu acho que a COP discute isso. Eu acho que todos os encontros que a gente recebeu ano passado o G20 também. Então o Lula realmente conseguiu trazer muita coisa para o Brasil. E desde o G20 a gente já vem construindo a economia circular inclusiva, conseguimos consensuar o que significa isso. Então eu acho que isso desdobra em muitos programas, né? Eu acho que isso aqui é um ponto de continuidade para muitos programas que vão acelerar essa inclusão justa para a área de resíduos e para o meio ambiente como um todo, né? Muito bem. Eu vejo também, eu tenho dito e escrito que respeitando todos os atores, eu vejo como a COP da sociedade civil, né? A COP que traz a sociedade civil e que coloca ela próxima dos decisores, né? Eu acho isso, além da Amazônia e tudo mais, mas eu acho isso fundamental. Daniela, você, como representante de uma organização da sociedade civil, e entendendo que vocês têm uma barra alta, que não basta só estar próximo, que tem que ir além, como é que você vê a contribuição desta COP para esses temas de gestão de resíduos, inclusão social, que a gente está discutindo aqui? Bem, os problemas que nós estamos enfrentando agora, né, sejam ambientais, todas essas crises que estamos enfrentando são resultados de ações sistêmicas, né? Então a gente precisa olhar para soluções sistêmicas também, a gente tem que olhar para o todo.
E a COP, ela tem essa prerrogativa, né? E a COP, nós viemos de COPs anteriores que aconteceram em países não democráticos. Então, acho que estar aqui no Brasil, estar na Amazônia, estar em Belém, já é, né, uma COP inclusiva, muito democrática. Isso aí é fantástico, já é um marco. Hoje de manhã eu estive na Marcha pelo Clima, foi lindo de ver a participação da sociedade, dos indígenas, das comunidades, dos trabalhadores, né, requerendo ações concretas, né, dos governos, esse olhar do mundo, né, para a Amazônia, para Belém. Eu tenho conversado, né, com os motoristas e as motoristas de Uber, né, que eu tenho utilizado aqui na cidade, para ouvir também um pouco a percepção, né, de quem não está na agenda tecnicamente, né, ou diplomaticamente, para ouvir um pouco a percepção. Todos muito positivos, todos muito esperançosos, né, do legado que essa COP vai trazer para a região. Então, pós-COP, na verdade, eu acho que é o mais importante. E para a gente da sociedade civil, né, para o WWF, para a gente essa é a COP da implementação, né? Então, não dá mais para a gente ter promessas, não dá mais para a gente estender, né, os prazos dos acordos. A gente precisa ver as coisas concretamente acontecendo. E a presidência dessa COP foi muito feliz, né, de ter criado a agenda de ação, né, a Action Agenda, que traz esse chamado de toda a sociedade, esse mutirão, né, para ação. Então, eu vejo essa COP como um marco, né, um marco de esperança, de que a gente, de fato, vai ter uma aceleração nos processos e uma esperança de a gente ter um salto, né, de resultados positivos em direção à agenda climática, com inclusão das pessoas e da natureza no centro do debate. No seu ato falho, se a gente deu vexame na COP a gente não vai dar. Suelma, a gente tem 6 minutinhos. Eu acho que vamos ter que ser assim, tipo 1 minuto e meio cada um. Próximos passos, next steps ou quick wins. O que você acha que neste próximo ano, nesse próximo ciclo, a gente pode ter de ganho imediato, principal tarefa a cumprir, a conquistar? São 3. O primeiro é fazer esse trilhão de dólares que está flutuando por aí chegar nas pessoas. E principalmente nas comunidades tradicionais, nas comunidades quilombolas, nas populações indígenas, porque eu só vejo dólares voando e eu quero que a gente aterrisse. A segunda, eu estou com o Severino, a gente tem que fechar a negociação do Tratado Plástico. Sim ou sim, sabemos das dificuldades geopolíticas e todos os desafios. A PepsiCo é uma das signatárias, a gente quer que o tratado aconteça e que ele seja muito ambicioso. E a terceira é um pouco mais pessoal, e é que a gente não esqueça de novo a região Norte e Nordeste. Muito bem. Severino, pensando no próximo ciclo rápido aí de um ano, o que é que você gostaria de ver do ponto de vista de conquista para os catadores? Cara, eu lamento muito, assim, porque a gente não consegue tudo que quer. Eu queria, nessa COP, que os catadores estivessem aqui dentro fazendo o trabalho de gestão de resíduo. A gente já faz gestão de resíduo no Rio, no Rock in Rio, outros lá em Natal. Não tem um evento no estádio de futebol, depois que a gente teve o trabalho da Copa, que a gente não faça. E eu queria que tivesse um compound transparente para as pessoas verem os catadores separando o material, as pessoas verem como que é tratado, destinado o material que é gerado na Copa. Infelizmente, fatores de influência não conseguimos fazer isso, e a gente queria que isso fosse transferido para que Belém, daqui a um ano, tivesse top em coleta seletiva, com pagamento por serviço ambiental, tudo que eu queria no mundo era isso. Infelizmente não consegue porque tem fatores políticos, econômicos que às vezes não permitem. Mas eu ainda tenho um sonho de que daqui a um ano os companheiros catadores aqui vão estar num outro nível de organização, com a gestão de resíduos orgânicos, entendeu? Para transferir esse conhecimento adquirido a partir desse momento
para outros estados. A gente precisa muito. O norte é muito complicado, o nordeste também, mas o norte é muito mais complicado a levar e trazer material reciclável. Você traz o produto e para devolver é muito complicado. Então eu queria um pouco... Meu sonho, e eu sei que a gente vai conseguir, vai trabalhar muito para isso, era isso. Só esse piquinho. Que Belém, daqui a um ano, a gente viu isso lá atrás, o Belém agora é a capital que tem coleta seletiva 100% da cidade, que os catadores são contratados. Eu vou ficar só com esse sonhozinho aí, porque eu estou esperando ainda o Tratado Internacional contra a Poluição Plástica. Isso é aprovado. Muito bem, mas são ótimas ideias. Essa ideia de tornar a reciclagem visível durante a COP é uma ótima ideia. Deveria ser levada adiante para próximas COPs, com toda certeza. Eduardo, para você, quais ganhos próximos em políticas públicas, gestão de resíduos, você gostaria de obter? Primeiro eu acho que o pós-COP a gente não pode relaxar, né? A gente não vai... Acabou a COP, agora acabou a missão... Não, a gente está começando o trabalho, né? Acho que agora que, de fato, a gente tem que implementar a agenda que a gente está combinando aqui. Na área de resíduos e economia circular, a gente queria, nosso desafio, tá? Posicionar a agenda no financiamento climático, tá? Essa é a nossa ambição. A gente não pode deixar de fora disso a descarbonização por meio da reciclagem. É um dos principais vetores de descarbonização do planeta, é o processo de reciclagem. Então a gente quer garantir que isso esteja dentro do financiamento climático. Então, internamente lá no Ministério, às vezes o pessoal fala, Eduardo, põe isso lá no mercado de carbono, né? Não é assim, né? Então, internamente também o cobertor é curto, né? Então fica todo mundo ali defendendo a agenda. Então, nosso compromisso é levar a agenda de reciclagem para dentro do financiamento climático. Eu acho que esse é o principal objetivo nosso pós-COP. Maravilha. Daniela, queria te ouvir então, também pensando em ganhos no próximo ano, o que você gostaria de ver em conquistas próximas, imediatas? Eu não vou ser repetitiva, vocês falaram pontos extremamente importantes, então eu vou trazer assim um zoom aqui para o nosso território, para o Brasil, né? É a agenda e compromisso desse governo, combater, reduzir o desmatamento. A gente teve esse ano uma notícia super positiva de redução do desmatamento. O desmatamento no Brasil é o maior fator de emissão, né? A conversão dos nossos biomas, principalmente para a produção de commodities. Espero que isso se perpetue, que seja de fato um compromisso de Estado, né, para além do governo atual. E a gente está aí com esse lançamento do Tropical Forest Forever Facility, né, o Triple F, um difícil, né, é um trava-língua o programa, e que de fato a gente tenha sucesso, né, com os outros países nesse financiamento para que de fato as florestas tropicais no mundo todo possam ser conservadas, né, e os países sejam reconhecidos pelos seus esforços na redução da conversão desses biomas, porque a nossa vida nesse planeta e dos negócios depende disso. Maravilha, nós vamos terminar no tempo, que coisa incrível. Eu queria então rapidamente agradecer muito a participação de vocês, dizer que eu estou muito feliz porque é meu último painel, eu vou viajar da COP amanhã, participei de 6 e termino em grande estilo porque acho que foi o painel mais rico que eu participei nesse período, então parabéns a todos, agradeço muito a audiência e uma ótima COP para todos nós.